O assunto da nossa entrevista hoje é o mercado de trabalho no futebol e as mudanças significativas que ele sofreu ao longo da sua existência aqui no nosso país e mais regionalmente aqui no nosso estado. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é o jornalista, cronista esportivo aqui do estado do Potiguar, Pedro Neto, que é jornalista e cronista da Rádio Globo aqui em Natal. Pedro Neto, uma satisfação, muito obrigado por atender o nosso convite. Há tempos que gostaríamos de tê-lo convidado e tê-lo aqui conosco, felizmente tivemos agora estamos tendo a honra de recebê-lo aqui. E obrigado por sua vinda aqui ao Justiça e Trabalho. Né? Obrigado a você, Manassés. É um prazer enorme estar aqui com você e com seus telespectadores também. E vamos conversar bastante sobre o nosso futebol, futebol brasileiro, futebol do Rio Grande do Norte como no todo. Pedro, o mercado de trabalho, o segmento, né, digamos assim, do futebol gera uma enormidade de emprego no nosso país. Né? Então, é um mercado de trabalho grande, enorme, com bilhões movimentados por trás. E, historicamente, ele sofreu ou sofre ainda várias mudanças significativas. Como é que você avalia esse contexto histórico do futebol hoje? O de antes, o futebol de antes, de algumas décadas, e o de hoje, principalmente, né? Olha, a diferença é muito grande. O de antes é uma história bonita, né? Uma história onde você tinha um jogador jogando 10 anos no clube. Hoje nós temos um único jogador que joga num clube há 16 anos, que é Rogério Ceni. Tá? Tivemos até recentemente Marcos, goleiro do Palmeiras, também. Mas hoje o jogador joga 3 meses num clube, 2 meses no outro, vai embora e assim vai. Beija a camisa, manda beijo para a torcida, afunda o clube, deixa o clube na segunda, terceira, quarta divisão, mas vai embora, tá tudo bem. Por quê? Porque hoje ele tem um empresário. Hoje não existe mais aquela história do futebol por amor. Existe sim um empresário por trás de tudo que acontece. Nós temos, Manassés, para você ter ideia, um dado super importante. Você hoje vê, todo mundo quer ser jogador de futebol, toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol. Mas o porquê? Porque 1% da classe são milionários. 99% são assalariados, tá? Ganham salários menores. Você tem clubes da primeira, segunda, terceira, quarta divisão, seja no âmbito regional, seja no âmbito nacional. Mas os empresários é quem ditam. O cara pega um garoto de 15 anos de idade e diz assim, mas esse moleque não joga nada, bom empresário, eu boto ele onde eu quero. E bota. Porque hoje existe uma coisa chamada corrupção, que sempre existiu, mas hoje mais do que nunca, né, entre empresário e dirigentes. Essa promiscuidade, ela é atuante. A legislação, desculpe interrompê-lo, a legislação aponta numa perspectiva, digamos, de rompimento desse tipo de relação promíscua? Infelizmente ainda não. Há aproximadamente uns 20, 30 dias, foi criado na Câmara Federal um grupo, né, liderado pelo André Sanches, onde tem como primeiro secretário Rogério Marinho, que é dirigente do ABC Futebol Clube, visando justamente a modificação da Lei Pelé. Porque a Lei Pelé, ela deixou de ter, não vamos escravizar, digamos, o jogador perante o clube, mas escravizar um jogador perante o empresário. Então o jogador é um jogador de empresário. O que acontece hoje, Manassés? Você olha, você vê um jogador que talvez não ganhasse R$1.000 em nenhum outro clube, que ganha 30, 40, 50 mil reais em um determinado clube. Aí a pergunta é, esse jogador recebe isso? Nunca, nunca. Eu não vou poder chegar aqui para dizer, é dividido por fulano, ciclano e beltrano. Mas você olhando, você vê que aquele cara não tem com a mínima condição de ganhar aquele determinado valor. Aquele salário. Não tem. Mas o que acontece? É fatiado. Aí eu vou dar nomes. Vamos lá. Você pega há 20 anos aproximadamente, quem era Kleber Leite? Repórter de campo, sem menosprezo nenhum a nenhum repórter. Show de bola. Kleber Leite hoje, o telespectador tem ideia, ele devolveu, numa delação premiada, ao fisco americano, 50 milhões de dólares. Você pega J. Ávila, ex-repórter de campo, numa delação premiada, fez um acordo com a justiça americana, devolveu 150 milhões de dólares. Qual é o segredo? Como é que em 20 anos você consegue sair, né, de passarinho a águia? E na sua opinião, a que se pode atribuir, digamos assim, esse enriquecimento ilícito, todas essas falcatruas bancadas, digamos assim, no subjacente, ou seja, ali no pano de fundo do mercado de trabalho do futebol? A promiscuidade existente entre jogadores, empresários, dirigentes, mídia, falada, televisada e escrita, que infelizmente nós temos alguns, que o cara diz assim, fulano de tal é meu jogador. Se você prestar atenção, todos os jogos praticamente aquele jogador, ele é o melhor em campo, escolhido. Quando o cara não joga nada disso. Mas aí existe essa promiscuidade, porque todo mundo ganha. Infelizmente é a mais pura realidade.
E os profissionais de futebol, como é que ficam nesse meio? Por exemplo, jogador de futebol, técnico de futebol, preparador físico, enfim, aquelas pessoas que estão aqueles profissionais que estão envolvidos diretamente na relação de trabalho, ou seja, ele tem que trabalhar durante o seu dia a dia, né, no seu cotidiano, é trabalhar, treinar, descansar, dormir, viajar, jogar, enfim, como é que fica esse profissional dentro do clube, né, ou dos clubes? Olha, quando ele é um profissional, na concepção da palavra, né, isso é ruim para ele, porque ele sabe na realidade que há muitas e muitas vezes ele não teria direito àquele ganho. Então é ruim. Agora, para aqueles que estão enganando apenas, que estão ganhando só, está de bom tamanho. Porque eles mudam, Manassés, a cada dia. Pedro Neto, então, e o que é que falta, então, por exemplo? Na verdade, o futebol, ele lida com o interesse coletivo, né? A população brasileira está vinculada a dele, não todas as pessoas, mas a grande parcela, né? A maioria da população brasileira adora o futebol, gosta, tem o futebol como um produto cultural, né? E está enraizado na cultura do brasileiro essa coisa do futebol. E por ser um interesse coletivo, porque, na sua opinião, você acha que deveria ter intervenção, digamos, do Ministério Público, de alguma coisa dentro das organizações que bancam o futebol brasileiro? Sem dúvida alguma, completamente favorável. Está aí agora o caso da FIFA. Ministério Público não. Por que a FIFA foi atuada? Porque os caras resolveram brincar com o fisco americano. Eles brincaram no mundo inteiro, ninguém nunca pegou nada. Por que hoje o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não viaja mais para fora do Brasil? Porque ele sabe que na hora que ele for, ele é encanado. Então, o grande problema, Manassés, é que os caras têm uma história de dizer assim, não, a CBF, né, é da iniciativa privada. Privada nada. Privada, muitas vezes, bancada com dinheiro público, seja de forma direta ou indireta. A mesma coisa vale para os clubes de futebol. Por que os presidentes, por que os dirigentes gastam o que não tem nos clubes? Porque, na realidade, não são eles que pagam. A minha pergunta, eu faço isso diariamente na Rádio Globo, será que aquele presidente, aquele diretor do clube, ele contrataria para a empresa dele aquele profissional, aquele jogador que ele está contratando para o clube e pagando horrores de dinheiro? Não contrataria. Mas isso você acha que terminaria objetivamente, digamos assim, né? Objetivamente terminaria num questionamento ou a solução passa pelo viés de uma decisão política, então? Com certeza, absoluta, eu não tenho a menor dúvida disso. E é preciso que se faça, sabe, uma asepsia no futebol em relação a isso. É preciso, na realidade, eu diria o judiciário, tá? O Ministério Público, a própria Polícia Federal, por que não? Porque quando você fala de paixão, e clube de futebol, ela é uma paixão, porque eu já vi o cara trocar de sexo, de namorada, de namorado, de amiga, de tudo, mas de clube de futebol ele não troca. E aí o que acontece? Não se pode mexer porque isso é iniciativa privada. Nunca. Deveria sim o Ministério Público cada vez mais em cima ser rigoroso. Porque se for, Manassés, em cada um dos clubes ele descobre uma podridão e uma podridão enorme. Não é uma coisa pequena não, é grande. Vou dar um exemplo. Determinado jogador, o diretor chega e diz assim, o jogador tal ganha, vou chutar aqui, 20 mil reais. Quando você chega no jogador, o jogador diz, não, eu ganho 8. E os 12? Você perdeu no meio do caminho. Tem muito disso, Manassés. Alguém recebeu. Alguém recebeu. Tá? Aí você vai dizer assim, Pedro, tem como provar? Não. Você já viu bandido dar recibo? Dar nota fiscal? Não dá. Fica difícil. Pedro, nós vamos precisar fazer só um breve intervalo e dentro de instante nós retornamos aqui com a nossa conversa com o Pedro Neto, jornalista aqui da Rádio Globo em Natal. Dentro de instante nós voltamos com Justiça e Trabalho.